Entre os inúmeros relatos e feitos do rei Davi, uma história que ressoa através do tempo é seu lendário encontro com Golias, o temível gigante da Filístia. Esse confronto não apenas definiu o jovem pastor destinado a ser rei, mas também colocou Israel no caminho para a vitória sobre seus inimigos. No entanto, e se eu dissesse que a história amplamente conhecida é apenas uma parte do quadro completo, poucos sabem que Golias foi apenas um dos vários gigantes que Davi enfrentou, todos descendentes dos antigos Nefilins. Entre eles estava o próprio irmão de Golias, um gigante aterrorizante que quase conseguiu matar Davi. Por que essas partes da história são frequentemente omitidas? O que elas revelam sobre a existência de gigantes na antiguidade? Essa narrativa possui profundezas ainda inexploradas. Acompanhe este vídeo para mergulhar nessas verdades ocultas. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no nosso canal, porque o que estamos prestes a explorar pode mudar fundamentalmente sua compreensão das histórias bíblicas e da história da humanidade. A saga não contada do irmão de Golias, a história que não te contaram. No grande panorama da vida de Davi, sua ascensão ao trono se destaca como um dos acontecimentos mais impressionantes. Vindo de origens humildes como pastor da tribo de Judá, filho de Jessé e descendente da nobre casa de Judá, sua trajetória parecia improvável. No entanto, contrariando todas as expectativas, ele foi ungido por Deus para ser o rei de Israel, sucedendo Saul, cujo reinado havia se deteriorado devido à sua desobediência e perda da graça divina. Davi era mais do que um simples pastor. Ele era um músico e poeta talentoso, cujas obras seriam eternamente celebradas nos Salmos. Seu destino, porém, ia muito além de seu talento musical. Ele se tornaria não apenas um monarca, mas o líder mais reverenciado que Israel já conheceu. Um homem que verdadeiramente conquistou o coração de Deus. Sua vida foi marcada por lutas, batalhas e vitórias que moldaram o destino do povo israelita. Entre os muitos confrontos que enfrentou, a batalha de Davi contra Golias se destaca como um evento monumental. Na época, Davi era um jovem entre 15 e 17 anos, sem qualquer experiência militar formal, mas que ousadamente enfrentou um guerreiro que aterrorizava os exércitos de Israel. Um colossal gigante filisteu. Armado apenas com uma funda e algumas pedras, Davi derrotou o temível Golias, provando que a verdadeira fé e coragem podem superar até os desafios mais assustadores. Mas quem era exatamente Golias, esse terror dos israelitas? O que nele despertava tanto medo? Sua altura impressionante, sua força sobre-humana e sua habilidade no combate o tornavam praticamente invencível. No entanto, o enigma de Golias ia além de suas impressionantes capacidades. Ele era um descendente dos Refaíns, uma antiga raça de gigantes mencionada em textos sagrados e relatos históricos. O que muitos não sabem é que Golias não era uma figura isolada. Ele fazia parte de um legado muito maior de gigantes que existiram naquela época, parentes e aliados que descendiam da mesma linhagem misteriosa. Desde os tempos de Moisés até os dias de Abraão, os Refaíns eram conhecidos por sua estatura imponente e por desempenharem um papel significativo nos conflitos que ocorreram na Terra Prometida. A vitória de Davi sobre Golias foi mais do que um triunfo pessoal. Foi um momento decisivo na batalha contínua entre os israelitas e essas criaturas míticas, alterando o curso da história para sempre. As origens desses gigantes são envoltas em mistério e intriga, e uma teoria amplamente aceita entre estudiosos da Bíblia sugere que eles surgiram após o dilúvio, como descendentes de uma união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Esses seres celestiais, conhecidos como Bene Elohim, desceram à terra e escolheram as filhas dos homens como companheiras.
dando origem a uma raça de gigantes temidos por seu poder e dominação. O próprio termo Refaim carrega um significado sombrio, derivado de raízes hebraicas e fenícias, que podem significar os mortos, os vivos ou espíritos ancestrais, sugerindo uma conexão com entidades antigas que existiram antes do dilúvio e reapareceram de maneira enigmática depois. Textos antigos indicam que esses gigantes não eram apenas guerreiros ferozes, mas também possuíam conhecimentos ocultos e poderes sobrenaturais, reforçando a ideia de que sua linhagem ia além da simples ancestralidade humana. A narrativa bíblica confirma que Golias fazia parte dessa extensa linhagem de gigantes, tendo irmãos que também descendiam dessa sombria linhagem sanguínea. Após a derrota de Golias por Davi, seus irmãos juraram vingança contra o recém-coroado rei de Israel. Em um confronto subsequente entre os israelitas e os filisteus, um desses gigantes quase cumpriu essa promessa, colocando a vida de Davi em grave perigo. Somente graças à intervenção oportuna de seus fiéis guerreiros, Davi escapou ileso, evidenciando um momento perigoso que poderia ter mudado drasticamente o curso de seu reinado. Os gigantes da antiguidade não eram meros mercenários a serviço dos filisteus. Seu papel no campo de batalha indicava uma conexão mais profunda e significativa. Essas colossais criaturas formavam alianças estratégicas com diversos povos antigos, como os amonitas e os cananeus, que não apenas os integravam em seus exércitos, mas também os veneravam como figuras divinas ou seres superiores. Em diversas culturas antigas, esses titãs eram tanto adorados quanto temidos, vistos como semideuses ou descendentes de entidades místicas ancestrais. Assim, os conflitos entre Israel e essas nações não se resumiam a simples disputas territoriais. Eram confrontos espirituais entre o povo escolhido por Deus e forças enigmáticas, cujas raízes remontavam à era antediluviana. Esse aspecto da história antiga continua a intrigar estudiosos e arqueólogos que buscam evidências da existência desses gigantes. Os textos sagrados afirmam que eles eram reais e desempenharam um papel significativo nos conflitos históricos entre os reinos e na formação das civilizações antigas. Sua presença duradoura gera debates e mistérios contínuos sobre uma época em que seres extraordinários vagavam pela Terra. Para aprofundar um dos episódios mais marcantes da vida de Davi, frequentemente ignorado, mas crucial para compreender suas batalhas e o legado duradouro desses gigantes, voltamos ao livro de 2 Samuel 21:16-22. Esse trecho relata um perigoso confronto envolvendo um descendente de Golias. Anos após sua ascensão ao trono e após inúmeras batalhas, um Davi envelhecido mais uma vez liderou seu exército contra os filisteus. Durante essa guerra, enfrentando o peso da idade e do combate, ele se deparou com um inimigo formidável, Isbi-Benob, um guerreiro da linhagem dos Refaíns, assim como Golias. Armado com uma lança de bronze pesando cerca de 6 quilos e uma espada recém-forjada, Isbi-Benob viu ali uma oportunidade de vingar seus parentes e pôr fim à vida do rei de Israel. No momento crítico da batalha, quando Davi estava mais vulnerável e à beira da derrota, Abisai, filho de Zeruia e sobrinho de Davi, interveio. Com um golpe decisivo, Abisai matou Isbi-Benob, salvando o rei de uma morte quase certa. Após esse episódio perigoso, os soldados de Davi fizeram um juramento solene. Nunca mais permitiriam que ele entrasse no campo de batalha, reconhecendo-o como a lâmpada de Israel, cuja perda seria devastadora. No entanto, a ameaça dos gigantes ainda não havia sido eliminada. Pouco depois, outro confronto contra os filisteus ocorreu, culminando na derrota de outro gigante chamado Saf.
Posteriormente, em uma batalha em Gobi, Elanã, filho de Jaer-Oregim, derrotou outro gigante formidável identificado como Golias, o geteu. Mas os desafios continuavam. Durante outro embate em Gate, um gigante com uma característica física incomum, 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, enfrentou os israelitas, mas foi finalmente derrotado por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. A narrativa em 2 Samuel 21:22 conclui com a afirmação de que esses 4 gigantes nascidos em Gate foram todos vencidos por Davi e seus homens. Essa sequência de eventos destaca que a ameaça dos gigantes era formidável, mas foi sistematicamente superada. As vitórias não foram atribuídas à força humana, mas à fé e à coragem daqueles que depositaram sua confiança no Deus de Israel. Esses episódios ilustram que Golias estava longe de ser uma figura isolada em sua linhagem, e seus irmãos continuaram desafiando Israel mesmo após sua morte. A recorrente presença desses gigantes nas histórias bíblicas sugere que eles representavam uma ameaça constante, e seus confrontos com o povo escolhido de Deus escondem mistérios que ainda não foram totalmente explorados. O relato completo sobre esses colossos antigos, incluindo os 5 irmãos de Golias e suas conexões com os Refaíns, permanece envolto em enigmas. Seu verdadeiro significado naqueles tempos desperta curiosidade. Quem eram esses gigantes e de onde vieram? Como sua linhagem sobreviveu ao longo das eras? Para aqueles intrigados por essas perguntas e ansiosos para se aprofundar nos mistérios de sua origem, fiquem atentos. Estou preparando uma análise detalhada sobre essa linhagem quase esquecida e suas épicas batalhas contra Israel. As revelações serão fascinantes. Essa história, amplamente esquecida, revela um dos episódios mais perigosos da saga do rei Davi. Enquanto muitos conhecem sua lendária vitória sobre Golias, o gigante filisteu derrotado por um jovem pastor armado apenas com uma funda e algumas pedras, poucos sabem do desafio que Davi enfrentou anos depois. Essa nova ameaça veio de Isbi-Benob, um guerreiro tão formidável quanto Golias, determinado a vingar a morte de seu irmão. Assim como Golias, Isbi-Benob descendia da linhagem dos Refaíns, uma antiga raça de gigantes que de alguma forma sobreviveu ao grande dilúvio. Os filisteus não apenas usavam esses gigantes como mercenários, mas também os veneravam como deuses, devido ao seu tamanho imenso e força sobrenatural. No entanto, para Isbi-Benob, essa batalha não era apenas um contrato mercenário, era algo pessoal. Movido por um desejo ardente de vingança, ele queria eliminar o homem que humilhou sua família e manchou a honra dos gigantes com a derrota de Golias. O confronto decisivo ocorreu durante um feroz combate entre israelitas e filisteus. Nessa época, Davi já não era mais o jovem destemido de seus primeiros anos. O peso de inúmeras batalhas havia deixado suas marcas, e nesse dia em particular, seu cansaço o tornava extremamente vulnerável. O rei envelhecido de Israel estava à beira da morte. Foi nesse momento crucial que Isbi-Benob atacou. Sua arma era uma lança massiva, com ponta de bronze, pesando cerca de 6 quilos, capaz de perfurar qualquer armadura com facilidade. Além disso, ele empunhava uma espada recém-forjada, feita especificamente para eliminar seus inimigos. Isbi-Benob não era um adversário comum. Sua altura, estimada entre 2,7 e 3,5 metros, aliada à sua presença intimidadora, inspirava terror até nos guerreiros mais valentes. Davi, determinado e corajoso, lutou com todas as suas forças, mas o desgaste era evidente. No momento crítico, quando tudo parecia perdido, Abisai, filho de Zeruia, interveio. Com um esforço heróico, ele golpeou o gigante antes que este pudesse desferir o golpe fatal.
matando-o e salvando Davi de uma morte certa. Essa intervenção marcou um ponto de virada significativo. Os guerreiros de Israel perceberam que seu rei não podia mais correr o risco de lutar na linha de frente. Com um compromisso solene, prometeram nunca mais permitir que Davi se expusesse ao perigo do campo de batalha, reconhecendo-o como a luz de Israel, cuja perda seria impensável. A saga dos gigantes não terminou com Golias. Seus parentes continuaram a representar desafios para Israel, mas a coragem inabalável e a fé dos israelitas garantiram que esses gigantes fossem sucessivamente derrotados. Esses conflitos, em grande parte esquecidos, ilustram não apenas a natureza formidável dos gigantes, mas também a força duradoura de um rei, que mesmo em seus momentos mais vulneráveis, inspirou seus guerreiros a uma defesa incansável. A batalha contra Isbi-Benob não foi o último confronto com os gigantes. Os irmãos de Golias e outros descendentes da linhagem dos Refaíns ainda buscavam enfrentamentos. No entanto, naquele dia fatídico, um dos últimos dos grandes gigantes caiu, sinalizando um possível fim da Era dos Gigantes. Espero que este relato da batalha contra Isbi-Benob, derrotado pelo sobrinho de Davi, Abisai, tenha sido esclarecedor. A intervenção oportuna de Abisai não apenas salvou o rei, mas também levou o povo a jurar que nunca mais permitiriam que Davi entrasse em combate, preservando a luz de Israel. Alguns relatos descrevem como Abisai perseguiu o gigante que ameaçava Davi e aproveitou a oportunidade para cravar sua espada nas costas do inimigo, encerrando de forma decisiva a ameaça. Obrigado por acompanhar esta exploração de um capítulo menos conhecido da história bíblica. Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.